Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de operações na forma trigonométrica, operações usando o cis. E agora sim a gente vai fazer a potência. Então olha só, esse foi um dos primeiros slides da aula passada, né? Eu vou fornecer para você, deixa eu pegar aqui então a caneta, eu vou fornecer para você sempre o módulo e o argumento dos números complexos z e w. Né? E aí eu vou pedir z vezes w e z sobre w. Isso foi pelo menos o que nós vimos na primeira aula. Você viu que não é tão complicado assim, né? É só você se acostumar mesmo com esses dados aqui. Como tem muita letra, a gente acaba se confundindo, mas tem que treinar bastante. Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Então, eu vou tirar aqui a raiz, nós não vamos ver a raiz ainda, a raiz vai ser assunto da nossa próxima semana, e aí sim, agora esse é o nosso assunto dessa aula, é o z elevado a n, a gente vai aprender a fazer potência de número complexo, pelo menos potências mais estranhas, né? Algumas potências que a gente não aprendeu ainda. Bom, para fazer a mesma lógica da aula passada, eu preciso te mostrar algumas propriedades. Nós vimos essas duas propriedades na aula de argumento e também na aula passada. E aí agora eu vou colocar a terceira propriedade que nós também já conhecemos. Então, essa é a propriedade da potência. Toda vez que você tiver um número complexo elevado a n, desde que n seja, claro, um expoente inteiro e positivo, né? Você vai pegar o argumento, o ângulo formado ali, o argumento desse número complexo e multiplicar por n. Então isso facilita muito, às vezes, a ideia, a noção de número complexo. Isso faz com que o vetor gire no plano de Argand-Gauss. E a propriedade do módulo, essa propriedade que eu vou colocar agora, não tem na aula, quando eu expliquei módulo, não é tão complicado assim da gente deduzir essa propriedade aqui. Basta fazer a primeira propriedade trocando o w por z. Então, por exemplo, vamos supor que eu troque o w aqui por z. Troca aqui por z, troca aqui por z. Então fica módulo de z vezes z, módulo de z vezes módulo de z. Ou seja, módulo de z quadrado igual módulo de z tudo ao quadrado. E vira exatamente essa aqui, ó. Se eu quiser fazer z vezes z vezes z, aí fica o cubo aqui e aqui fica o cubo também. Você pode fazer quantas vezes quiser, né? Nós dizemos na matemática avançada que nós deduzimos isso por indução. Basta você ir avançando essa ideia aqui infinitamente, que você vai ter exatamente, né, a generalização dessa ideia vai te levar a essa propriedade da potência aqui. Bom, de qualquer forma, isso significa então que a gente pode preencher do mesmo jeito que nós preenchemos na aula passada, a gente pode preencher essa tabelinha aqui. Como é que funciona com o módulo? Então esqueça agora por enquanto o W, a gente não está falando do W aqui, ó. Pode esquecer o W. Se nós temos o módulo de um número complexo e nós queremos elevar um número complexo a n, o que acontece com o seu módulo? O seu módulo também vai elevar a n. Se nós temos um número complexo, aliás, o argumento de um número complexo, e nós queremos elevar este número complexo a n, o que nós fazemos com esse argumento? Nós não elevamos a n, nós multiplicamos esse argumento por n. Muito bem, então, com isso nós fechamos essas primeiras ideias aqui. É claro que eu vou escrever a fórmula para você, isso que eu fiz não é a fórmula ainda, são só as primeiras ideias, né? Eu vou trocar de novo essa expressão aqui, aliás, essa ideia pela forma trigonométrica. Vai aparecer aqui usando o cis. Também, né? Eu vou voltar só para você ver de novo o que eu fiz aqui, olha só. Então essas duas ideias aqui do z e do w viraram, claro, né? Aqui as fórmulas do cis. Também fiz isso na aula passada. E mesmo como a aula de hoje é só z elevado a n, claro que poderia ser w elevado a n, não faz diferença qual é a letra que a gente está usando agora para elevar a n.
né? É só para a gente poder preencher aqui o nosso formulário. Então, as duas primeiras são as fórmulas da primeira aula, e agora sim eu vou preencher a fórmula da segunda aula. Então, apareceu aqui, um número complexo elevado a n, você pega o seu módulo eleva a n, aí fica cis, e aí sim, n vezes o argumento θ. O argumento do número complexo, θ vezes, n vezes θz, que é o argumento do número complexo z. Bom, é claro que ficar falando muito aqui com as letras não ajuda nada, né? A gente vai fazer dois exercícios aqui. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Z é igual a 2 cis π sobre 3. Lembre-se que escrever isso aqui é a mesma coisa que 2 cis π sobre 3, ok? É a forma simplificada de escrever essa forma trigonométrica aqui, esse número complexo. Eu quero calcular z elevado a 24. Então repare que agora não tem w, não tem que somar ângulo, não tem que subtrair ângulo, basta agora você pegar o π sobre 3 e multiplicar por 24, que é o expoente. E o 2, Egg? Ora, o 24 vai ser o expoente do 2, olha só como é que vai ficar. 2 elevado a 24, aqui está o expoente, 2 elevado a 24, cis 24 vezes π sobre 3. Reparou que é até um pouco mais simples do que as duas primeiras fórmulas? É que as duas primeiras, nós temos dois números complexos, né? Nós estamos operando um com o outro. E agora não, agora eu tenho um número complexo só e quero calcular uma potência. Então, dessa forma, a gente vai fazer 24 vezes π sobre 3. Eu vou simplificar aqui o 24 com o 3, vai dar 8. E claro, 2 na 24 é um número muito grande, né? Deixa assim mesmo, 2 elevado a 24 é um número gigantesco, então a gente vai deixar indicado mesmo. Bom, agora eu preciso que você lembre um pouquinho de trigonometria. 8π não é uma resposta simplificada. 8π existe uma resposta, existe um arco côngruo que a gente pode usar de uma forma mais adequada. O 8π está aqui, ó. O 8π está na mesma posição que o zero. Egg, como é que você sabe? É assim, ó. O zero é a mesma posição também do 2π, é a mesma posição do 4π, é a mesma posição do 6π, a mesma posição do 8π. Ah, entendi. Também do 10π, exatamente. Então, toda vez que for um número par vezes π, ele está na posição do zero. Ele é um arco côngruo ao zero, par vezes π. Essa é uma dica boa. E toda vez que for ímpar vezes π, eu vou colocar aqui só para deixar bem completinho o exemplo. Isso aqui é só para a gente lembrar da trigonometria. Toda vez que for ímpar vezes π, ele vai ser côngruo a π. Fica 1π, 3π, 5π, 7π. Todos eles estão nessa posição aqui, ok? Exatamente aqui. Então, quando coloca 8π, agora já não é mais uma questão de números complexos, né? Nós estamos em uma questão de trigonometria. Nós vamos usar o zero. Não é que é errado, matematicamente não é errado. Só que a gente não pode deixar essa resposta. Não é a maneira mais simplificada possível. Então a gente vai deixar zero. Deixa eu apagar aqui então. A resposta vai ficar 2 elevado a 24 cis 0. Essa resposta está adequada, né? Não tem problema. Se tiver essa alternativa está correta. É claro que você pode deixar assim também. 2 elevado a 24, cosseno zero mais i seno zero. Só que existe uma resposta melhor ainda. Você consegue me dizer qual é a resposta melhor ainda? A melhor resposta é essa aqui, ó. 2 na 24. E como é que você sabe? É porque cis0 é um número real. Cis0 é um número real porque toda vez que o argumento é 0 grau, ele está aqui no eixo real. E dessa forma, se ele está aqui no eixo real, então não vai ter i
né? E também não vai ser um número real negativo, vai ser um número real positivo, vai ficar 2 elevado a 24. Se você não entende essa explicação geométrica que eu te dei, basta você calcular aqui, ó. Cosseno de zero é igual a zero, seno de zero perdão, falei besteira. Cosseno de zero é igual a 1, seno de zero é igual a zero. E agora sim, né? I vezes zero dá zero, e aí sim fica exatamente o 2 elevado a 24 ali que eu comentei com você. Muito bem. Então, dessa forma, a gente terminou o primeiro exemplo. Deixa eu fazer o segundo. O segundo exemplo vai te mostrar como que a gente pode realmente aplicar essa fórmula de uma maneira misturando aí quase tudo que a gente aprendeu. Olha só, eu vou te dar um número que tem parte real e parte imaginária. Então, este número está na forma algébrica. Z é igual a 1 mais raiz de 3i. Qual é a pergunta, Eg? A pergunta é z elevado a 24. Bom, então peraí. Primeiro, eu não sei fazer isso aqui. 1 mais raiz de 3i elevado a 24. É claro que eu não vou tentar fazer isso aqui algebricamente, ou pelo menos usando produtos notáveis, ou usando binômio de Newton, não tem como. E também não dá para fazer aquela estratégia que eu te ensinei em algumas aulas anteriores de elevar primeiro ao quadrado, sabe? Acho que quando eu terminar de escrever você vai lembrar de fazer assim, ó, 2 vezes 12. Isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona porque quando você elevar ao quadrado e fizer o produto notável, o i não vai sumir. Então não tem como fazer nenhum desses dois jeitos aqui. Como é que a gente vai elevar então esse número complexo elevado a, como a gente vai elevar esse número complexo a 24? E outros números complexos também, né? A 24. Bom, eu já te ensinei a elevar um número complexo a qualquer potência. A gente vai usar a aula de hoje. Mas para usar a aula de hoje, deixa eu voltar aqui. Para usar a aula de hoje, eu preciso deixar o número complexo na sua forma trigonométrica. Eu preciso do número complexo assim, ó. Porque se eu tiver o seu número complexo na forma trigonométrica, aí sim eu posso fazer essa fórmula aqui e elevar qualquer número complexo a n. Ah, então esse é o exercício mais completinho que tem na aula de hoje. Deixa eu voltar lá para o nosso exercício. Eu te dou um número complexo na forma algébrica, peço uma potência maluca e a gente vai ter que transformar então na forma trigonométrica para aplicar a fórmula. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Eixo real, eixo dos imaginários. Vou colocar a parte real é 1. Vou colocar a parte imaginária é raiz de 3. Não coloque raiz de 3i. É só raiz de 3 que você coloca aqui no plano de Argand de Gauss. Você forma o afixo. Esse afixo está no primeiro quadrante. Aqui está o vetor. E por que a gente desenha o vetor? Porque todo vetor tem módulo. Então nós temos o módulo desse número complexo e temos também o argumento. O argumento é esse ângulo que nós já estudamos. Esse desenho aqui você precisa fazer muito rápido. Você faz esse desenho rapidinho, nós já treinamos isso aqui. Então, este desenho não tem nada a ver com z elevado a 24. Esse desenho representa este número complexo que está no enunciado. Bom, e daí, Egg? E daí que agora a gente vai calcular o módulo. Vamos calcular o módulo que a gente faz por Pitágoras, nós já aprendemos. Módulo raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Fica 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, que fica raiz de 4, porque cancela aqui o quadrado com a raiz. Aqui. Então, dessa forma, raiz de 4 é igual a 2. Eu fiz aqui a conta rapidinho do módulo, você já deve saber fazer essa conta. Então eu vou trocar esse ρ, eu vou trocar por 2. Vai ficar bem feio aqui, ficou um quadrado amarelo ali, mas tudo bem. Então eu troquei aqui por 2 no desenho. Bom, agora nós vamos calcular o argumento. Para calcular esse argumento, nós usamos tangente de θ, tangente do argumento. A tangente do argumento é a parte imaginária dividido pela parte real.
Ou seja, é exatamente o que nós conhecemos aqui por tangente. Cateto oposto por cateto adjacente. Nós já também treinamos como calcular argumento. Vai ficar raiz de 3 dividido por 1, que é a mesma coisa que raiz de 3. Então, nós temos que encontrar um ângulo cuja tangente é raiz de 3, e além disso, esse arco, esse ângulo, está no primeiro quadrante. Vamos lá no nosso ciclo trigonométrico. A raiz de 3 no eixo das tangentes está aqui. Então, esse ângulo pode ser 60, ou esse arco pode ser 240. Né? Claro, o arco é bem mais genérico, né? Arco pode ser qualquer um desses daqui. Bom, é claro que não é 240, né? Nós não estamos no terceiro quadrante, nós estamos no primeiro quadrante. Então, deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. Então, nós vamos usar o ângulo, né, de 60 graus. 60 graus é esse argumento, ou mais carinhosamente, π sobre 3 radianos. Eu vou colocar o π sobre 3 radianos aqui. Então, tudo isso que eu fiz até agora não tem nada a ver com z elevado a 24. Tudo isso que eu fiz até agora não tem nada a ver com a pergunta. Tudo isso que eu fiz até agora foi para transformar da forma algébrica na forma trigonométrica. Então eu fiz exatamente o que nós aprendemos na aula passada, ou na semana passada, né? 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Ou de forma mais simplificada, 2 cis π sobre 3. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era z elevado a 24. E agora eu quero que você volte o vídeo um pouquinho, porque é exatamente a pergunta que eu fiz no exemplo 1. Então, essa resposta aqui, essa pergunta era exatamente a mesma do exemplo 1. Volte lá o vídeo um pouquinho, nós já resolvemos essa questão. Eu já peguei a mesma questão, então nós tínhamos 2 cis π sobre 3, e eu pedi justamente z elevado a 24. A resposta era essa aqui, 2 elevado a 24 cis0, ou se você preferir de uma forma mais simplificada, 2 elevado a 24. Então, treina bastante como calcular a potência de um número complexo, e aí você vai ver que não é tão complicado assim quanto parece. A gente usa muita trigonometria e vai relembrar também vários conceitos antigos de números complexos.